Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha, não é que nós estamos vivendo um momento melhor ou coisa assim. Com relação aos últimos 4 anos, aí sim, não tem nem comparação. Mas nós estamos voltando a viver um normal. Porque o normal é você entender que estados da federação trabalham em conjunto com a União. Existe uma troca aí. De certa forma, dentro de uma democracia, dentro de um país democrático, a União, e vamos colocar melhor, o presidente da República, ele quer que o Estado, que o governador do Estado dê certo, porque isso vai refletir no trabalho dele. O governador do Estado, ele quer que o presidente da República dê certo pelo mesmo motivo. Então, veja bem, o que nós estamos falando aqui não é que, nossa, agora realmente tudo mil maravilhas. Não, agora tudo normal. O anormal, o errado, é o que a gente vivia, por exemplo, na época do Bolsonaro, em que o sujeito ele separava os governadores e aqueles que deveriam ser parceiros dele por questões ideológicas, estúpidas, ridículas. O Bolsonaro, ele chegou a agir com relação ao Nordeste, muitas vezes, com um preconceito gigantesco. É claro que isso iria se refletir na votação dele. Veja bem, teve um momento em que o Bolsonaro foi até o Maranhão e ele começou a destratar o governador do Maranhão por uma questão que nem sequer tem a ver com política. Ele começou a falar do Flávio Dino, colocando questões pessoais, de aparência. Você consegue compreender o quanto isso é ridículo e estúpido? Ele fez a mesma coisa do ponto de vista das políticas internacionais, da política internacional. Ele fez isso em relação à esposa do Macron. Que ideia é essa, cara, de você falar que a esposa do presidente da França é feia, mesmo se ela for feia, para a opinião dele? Para o Macron, com certeza ela não é. E para outras pessoas também. Então, que história é essa? De criar uma situação terrível em cima de falas como essa. E agora a gente vê que os governadores estão elogiando o Lula, porque o Lula age como um sujeito que respeita a democracia e é um líder. Eu vou trazer aqui para você as falas de alguns governadores, sempre lembrando que o like é muito importante. Eu tô lembrando só, fica bravo, não fica brava. Eu tenho que lembrar, senão você esquece. E esse like é importante para nós. Então dê o like no vídeo e se inscreva no canal, faça a sua inscrição. Você precisa nos ajudar, porque nós estamos muito próximos, quer dizer, daqui a 1 ano, a chegar ao 500 mil. Aí, nós estamos pensando. Então se você se inscrever, a gente vai chegar lá. Estamos pertinho dos 440 mil. É muito perto. Então ajude a gente. A primeira fala que eu quero trazer aqui para você é do governador do Paraná, o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior, ele é um sujeito que é um cara que parece demonstrar uma outra faceta. Você gosta dessa palavra? Que essa palavra é feia, né? Faceta. É uma outra faceta da sua personalidade com essas imagens do carnaval. Ele estava ao lado de Dudu Paes, Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. E eles estavam lá carnavalizando. Ratinho Júnior, quem diria, né? Estava lá conversando, você viu aí nessas imagens. E o Ratinho Júnior, ele estava colocando ali uma entrevista para a CNN, né? Cedendo essa entrevista, e ele fez estes elogios ao Lula. O presidente Lula, que possivelmente seja o maior talento da política contemporânea, eu tenho que reconhecer isso, né? Pela sua trajetória na política popular, vamos dizer assim, como líder que é. O maior talento da política contemporânea. Ratinho Júnior não mentiu, porque na verdade a gente tem que reconhecer, seja você ou não um petista, um lulista, o Lula é o maior político vivo do Brasil e é hoje um dos maiores políticos do mundo. E aqui eu coloco o político com o lado positivo e negativo que possa ter um político. O Lula tem sim seus valores. E a prova disso é que ele realmente ganha as eleições no momento em que nunca, em toda a história do Brasil, nunca foi usada a máquina como o próprio Bolsonaro utilizou em muitos aspectos.
Então, distribuiu dinheiro a rodo, não só para a população, como também para os seus aliados políticos ou supostos aliados. Fez um escarcéu enorme nas redes sociais com a sua comunicação, utilizou esse exército bolsonarista para colocar notícias falsas, né, fake news, para fazer ataques constantes ao Lula, ao PT, à esquerda. Nada deu certo. É sinal de que realmente o Lula tem a sua importância. E aí independe, sabe? Mesmo que você, mas eu não sou petista, eu não sou... Aliás, tem muita gente que acompanha o canal que não é petista, que não é nem sequer de esquerda. E a gente tem que reconhecer esse talento, como disse o Ratinho Júnior, do Lula. A questão é que o próprio pai, né, o Ratinho, o próprio pai ainda está em rede social tentando mitagens do Ratinho. Aí ele faz um teatro, que você vê que isso aqui, eu vou mostrar para você o vídeo, você vai ver que é falso, que ele tá inventando isso para fazer uma palavra contra o tal todes, que as pessoas pegam no pé. Eu vou dizer para você, eu tenho uma opinião a respeito disso. Mas primeiro eu quero colocar aqui o Ratinho tentando fazer um teatro ali para mitar em cima do todes. Bom, estou me recuperando aqui dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer a todas e a todos aí do Brasil. Chefe, tem que falar todes. Todes? É. Que todes, Kelly? Todes, agora tem que falar todes também. Agora tem que falar todes? Aham. Eu sou obrigado a falar todes? Vamos gravar de novo? Gravar de novo? Pra falar. Não vou gravar, papo puto que pariu, não vou gravar porra nenhuma. Que todes, eu não sei o que é todes, porra. Não vou falar todes, não vou falar. Vai embora, some daqui, some de Satanás, some. Meu Deus. Você vê que o sujeito tá com o joelho bichado, tá numa cama de hospital, tá se recuperando de uma cirurgia, e mesmo assim ele tem tempo para fazer um vídeo de teatro tentando imitar em cima do tal do todes. Eu vou dizer uma coisa para você, essa coisa de pronome neutro, eu considero algo que pode ser até natural dentro da língua. A língua é assim. A gente tem acordos ortográficos, por exemplo, que mudam de acordo com o tempo. Eu estava até vendo agora há pouco uma reportagem sobre o momento em que tiraram as consoantes mudas, né? Que tinham na língua portuguesa. É uma coisa natural. Eu acho que o todes é um negócio bacana, eu acho legal. Porque é todes. Eu acho... Você acha engraçado? Tem gente que não gosta. Eu quero a sua opinião aqui a respeito. Se você é a favor ou contra. Coloca a sua opinião aqui. Eu respeito as opiniões. Mas eu acho que quando foi criado esse negócio do todos, o masculino se referir a todo mundo, ali já ficou uma coisa bem estranha. Por que tem que se referir a todos no masculino e não todas, por exemplo? Qual é a ofensa em colocar todas? Por que no masculino? Então, para mim, não deve ser nem no masculino, nem no feminino. Um neutro ajuda muito. É a minha opinião. E eu acho que isso vai ser natural. Pode ser que não seja agora, nos próximos 10, 20 anos, mas em pouco tempo, sei lá quanto tempo, a gente vai poder dizer, quando se refere a várias pessoas, em vez de todos, todes. E tá tudo certo. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para você é a reação do Tarcísio, o governador do estado de São Paulo. Nessa reação, a gente percebe claramente que ele tem como parâmetro, como base, o Bolsonaro. E a gente vê o Bolsonaro em reações completamente estúpidas quando a gente tem um adversário político ou alguém que ele considera de esquerda. Ele age como um cão raivoso. E aí parte para cima, diminui a pessoa, acaba destratando, não oferece o diálogo, a possibilidade de colaboração. E aí o Tarcísio, ele se balizou por essa experiência que ele teve ao lado do Bolsonaro. E agora ele colocou de forma muito clara essa surpresa, porque realmente é um reconhecimento que eu considero honesto por parte do Tarcísio. A notícia diz o seguinte: Tarcísio revela aliados em encantamento com Lula, um líder nato. Governador paulista e presidente da República se encontram após a tragédia no litoral norte de São Paulo.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confidenciou a aliados ter ficado encantado com o comportamento do presidente Lula durante o encontro no litoral norte de São Paulo. Segundo Tarcísio, Lula mostrou o comprometimento de um verdadeiro chefe de Estado e não tentou constrangê-lo em nenhum momento. A coluna, um aliado do governador, afirmou que ele ficou surpreso e satisfeito com o encontro. Tarcísio disse que Lula se comportou como um líder nato e mostrou-se superior a qualquer rixa partidária. Afirmou um dos membros do governo federal. Ele confessou ainda que havia preocupação de que durante o encontro Lula tentasse colocar o governador numa situação delicada por ter sido eleito no esteio de Jair Bolsonaro. Se chegou em dúvida sobre como Lula iria se comportar. Tarcísio saiu com ótima impressão. O governador gostou muito da reunião e considera que o presidente fez o que dele se esperava. Ele chegou a cumprimentar o Lula por deixar divergências de lado. Quem confirmou isso foi uma fonte. O maior medo de Tarcísio era de ser taxado como um governador bolsonarista e que não demonstra empatia pelo povo paulista. Isso foi descartado em parte pelo comportamento dele, que correu para o litoral pouco depois da tragédia e em parte porque Lula não alimentou a animosidade. Em conversas privadas, pouco antes da reunião, o Tarcísio já havia sido orientado a ir sem medo. O Kassab tinha dito que o Lula jamais iria usar essa situação para humilhá-lo. E aqui, mais uma vez, a gente tem um perfil de quem é o Lula. Mais do que isso, de como deve ser um presidente da República, eleito pelo povo e que representa o povo. O Lula pode não ter sido eleito em algumas regiões, especialmente no interior de São Paulo, mas ele é o presidente de todos os paulistas e paulistanos. E o governador de São Paulo é o representante eleito pelos paulistas e paulistanos para representá-los. Então é óbvio que isso faz o maior sentido para muitas pessoas, menos para os bolsomínios, neofascistas, canalhas, radicais, que estão pegando no pé do Tarcísio porque o Tarcísio aplaudiu o Lula, porque o Tarcísio elogiou o Lula, e para eles isso é um pecado. Não, isso não pode acontecer. Um esquerdista, o Lula, o Lula ladrão, o PT e não sei o quê. As pessoas perderam essa capacidade de entender o que é a política. E é por isso que a gente coloca um vídeo como esse, para que a gente possa estimular as pessoas a entender que nós estamos vivendo um outro momento. Um momento em que o Brasil é o mais importante. O momento em que mais importante é o crescimento do nosso país do que o avanço de uma determinada ideologia, seja ela de um lado ou de outro. Mais importante é que o nosso povo possa ter um resultado. Você vê essa situação que aconteceu lá no litoral norte, eu inclusive estava lá quando isso aconteceu, e é um estado de calamidade, é uma situação horrível. Nós estamos aqui já há algum tempo depois do que aconteceu, nós temos pessoas que estão soterradas agora lá. Então é um absurdo que as coisas sejam confundidas e que a ideologia fale mais alto do que vidas humanas, do que a necessidade de ajudar as pessoas. Então fica essa observação. Eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que o Lula deveria agir de forma diferente em relação ao Tarcísio por ele ser um bolsonarista? Você acha que o Lula agiu de forma correta ao usar o que a gente chama de republicanismo, né? De ser um republicano e entender que acima até de um governador existe o povo? Coloque a sua opinião, quero saber o que você pensa. Coloque, se você achar que não, que o Lula tinha que destratar e virar a cara e xingar, você pode colocar aqui. Por que a gente respeita as opiniões? Esse é o ponto de partida deste canal. A única coisa que a gente não respeita muito é quem não dá o like. Se você não dá like, a gente fica triste com você. Então dê o like no vídeo, por favor. A gente sempre faz as brincadeiras aqui, mas o like é muito importante, a sua inscrição também. Sua inscrição ajuda o nosso trabalho. Então se inscreva no canal. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude também no nosso Apoia-se. Você pode ser um membro do canal e você pode ser um membro do nosso Apoia-se. O Apoia-se, a gente tem verdadeiros anjos que todos os meses nos ajudam com uma quantia para que a gente possa levar adiante o nosso trabalho. E você pode nos ajudar também com qualquer valor, só se você puder. E se você quiser, claro.
Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. As pessoas nos ajudam também aqui a manter o nosso trabalho. Qualquer valor, tá? Qualquer valor que você puder nos ajudar aqui pelo Pix. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente vai poder dizer sextou.